Salve, salve, família vascaína! Sejam muito bem-vindos ao canal Vasco Reacts. Hoje vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal do SBT Esportes Rios e do Mundo Ed. E também mais algumas informações exclusivas que acabaram de sair sobre o Vascão. Lembrando que eu te peço que você deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo essas atualizações. E agora, sem mais enrolação, vamos para o React. O assunto aqui, eu quero saber a novela do Marlon Freitas. De Vai quem é esse não. drone, vai? Ele não vai não. Venedrosa. O Vasco ontem assinou até com um aumento de proposta de 15 milhões de reais pelo Marlon Freitas. A proposta inicial era de 12 milhões de reais, até porque o Vasco contava com a vontade do jogador, e se não fosse a vontade do jogador, o Vasco nunca faria uma proposta oficial ao Botafogo pelo jogador. Acenou que aumentaria para 15 milhões, mas o John Textor foi irredutível. Ele gosta muito do Marlon, entre aspas, pode abrir aí. Ele ama o Marlon e, além disso, também tem um componente, que é o Arthur Jorge, que é um treinador que vai observar cada atleta, principalmente porque você tem uma longa temporada aí do Botafogo pela frente. Então a proposta do Vasco da Gama, que poderia chegar a 15 milhões de reais, foi recusada pelo Botafogo e o Marlon Freitas fica no alvinegro. Inclusive, o Vene pode falar um pouco mais sobre os próximos passos agora. Os próximos passos agora, o que vai acontecer? Beleza, ele fica, o jogador, obviamente, demonstrou o desejo dele de se transferir para o Vasco, tanto é que o Vasco fez esse esforço para tentar a contratação, mas agora ele terá a renovação de contrato dele. O vínculo dele vai até dezembro de 2025, o Botafogo entende que ele merece essa valorização salarial e agora os empresários do jogador, junto com o John Textor, vão conversar para estender o vínculo e aumentar o salário dele. Lembrando que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira proposta que o Botafogo recusa pelo Marlon. O próprio John Textor falou sobre isso, propostas do exterior, e a mais forte realmente aqui dentro do futebol brasileiro foi a do Vasco. Então nada mais justo do que a valorização salarial também para o Marlon. A partir de domingo, que se Deus quiser, o Vasco vai estrear em casa contra o Grêmio. Pode ganhar, vai ganhar, porque o Grêmio pode querer ou não poupar um ou outro jogador por os jogos da Libertadores, enfim, a gente nunca sabe, né, o que vai acontecer na semana que vem. Mas eu acho que o Vasco está atrás do Grêmio, por exemplo. Né? Não é porque o Grêmio foi campeão, não. É que o Renato tem um jeito de jogar, tem uma defesa sólida, 2 volantes, um meia de criação, a referência e o velocista. Cara que cruza, ele tem um esboço. Sabe e ele fazer, né? Ele faz sucesso desde 2017, quando foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o próprio Grêmio. Num modelo, ele não muda. Claro, um se destaca, é vendido, o outro vai bem, vai para outro lugar, mas o Grêmio está sempre no mercado trazendo jogadores de nome, de experiência, de gabarito, e vai sempre formando um time forte e competitivo. Não só para a disputa do campeonato estadual, mas o ano passado foi vice-campeão brasileiro. Edmundo tinha o Soares. Mas por que o Vasco não foi atrás de contratar o Soares? É disso que eu falo, né? Sim. Que o Vasco não tem projeto esportivo, então ele não vai em cima das oportunidades que o mercado tem. Não interessa se ele tem 30 e poucos anos, se ele ganha um salário só que vendeu de camisa, né? Mas só que vendeu de camisa, de ingresso e a colocação, né? Segunda colocação no Campeonato Brasileiro, a participação na Libertadores desse ano, só essas coisas aí já valem o investimento. Aí apareceu uma oportunidade para ele jogar em Miami, ao lado do Messi, que é um dos seus melhores amigos, e ele acabou saindo. Mas não foi excelente a passagem dele pela equipe do Grêmio? Claro que foi. Né? E agora está lá. Um outro jogador, não estou comparando não, acho que o Soares é muito melhor do que o Diego, né? Diego Costa. Diego Costa. Diego Costa, eu acho que mas é muito perfil. Um jogador que brilhou na Europa, jogou no futebol espanhol, jogou o Renato joga, né? É impressionante como o Renato sabe extrair, né? É porque ele é presença diária. Esse jogador também esteve livre no mercado. O ano passado não foi bem na equipe do Botafogo, mas também estava livre no mercado. Mas é uma gestão do Grêmio focada em conquistas.
né, em projeto esportivo. Então, dane-se se o Diego Costa vai ganhar um salário alto. Mas se ele me trouxer retorno técnico, retorno esportivo, para mim está ótimo. Então, assim, é mais ou menos isso que falta ao Vasco, né? Sobra para alguns times, mas com certeza falta ao Vasco. E você falou até, a gente está falando do Soares, Edmundo. O Soares, quando chegou no Grêmio, tem uma matéria que fala que antes da apresentação do Soares foram vendidas 70 mil camisas, quase 70 mil camisas do Soares, antes dele estrear pelo Grêmio. Depois, então, que jogou bem, conseguiu, né? Teve uma relação muito bonita com a torcida do Grêmio, então aí estourou, né? Então, esse tipo de pensamento, acho que todo clube tem que ter, não estou falando só do Vasco, não, tá? Todo clube associativo, SAF, etc., tem que ter essa visão de ídolos, né? Ídolos, jogadores muito bons, jogadores que estão na Europa, fazem sucesso, e mundiais, como é o Soares, né? O Grêmio foi visto pelo mundo inteiro por causa do Soares também, né? A Tayana Lima tá mandando: esse time do Vasco é de doer as vistas. Esse tempo todo treinando, um elenco ruim, um time sem direção que só quer contratar volantes. Vamos sofrer, tá mandando o Tiano Lima aqui. Caraca, bicho, foi pesado aqui, pesado. O Edmundo, antes da gente falar sobre passar pela tabela do Brasileirão, vou dar a informação do Vasco, né, que provavelmente vai perder. Olha lá, o John até mandou aqui, ó. O Vasco não está conseguindo trazer o Modesto Martínez do América Mineiro. O que esperar dessa SAF, tá falando ele. Pessoal um pouco decepcionado, porque parece que o Fortaleza fez uma oferta melhor e o Vasco, para mudar de valor, Edmundo, é mais uma burocracia. Vai ter que, de novo, tem que aumentar 1 milhão. Até responder, o cara já foi para Fortaleza. Eu acho muito provável que isso aconteça. E o Pedrosa até deu informação hoje lá no SBT, né, Edmundo, falando sobre o Vasco, que o que atrapalhou o Vasco, o que a diretoria entende ali, né, e ele também, é que foi o começo. A primeira janela foi o erro do Vasco. O negócio com o Alexandre Matos contratando jogadores às vezes que nem o Ramon pedia, etc. E o problema foi esse, né, cara? Tudo bem, a gente tá falando aqui do Martínez, Marlon Freitas, que também ainda está tentando, mas o Botafogo não tá facilitando. O Kaique do Juventude, nomes modestos e com muita dificuldade. Mas para mim, eu concordo, o erro, eu concordo com o Pedrosa, o erro foi na primeira janela, né, Edmundo? Não podia ter chegado a esse ponto, né? Bom, sabe por que eu tô rindo? Porque Por quê? porque eu quero ter o máximo de cuidado para não falar do clube que eu amo tanto e que eu tenho tanta gratidão e tudo. Mas eu sempre falo aqui que eu nunca falo mal de instituição, falo mal de pessoas, né? Embora eu não goste de falar mal de ninguém, porque eu não gosto que fale mal de mim. Mas, quando acabou o campeonato brasileiro do ano passado, que o Serginho fez o gol aos 38 minutos do segundo tempo, o dia seguinte, começaram as especulações, né, da vinda do diretor de futebol. Quando foi anunciado a renovação de contrato do Ramon Dias, que eu concordo. Quando foi anunciado, e aí foi numa sequência, anunciada a contratação do Alexandre Matos, parecia que o Vasco tinha sido campeão da Libertadores. Parecia que era o Vasco que ia para Dubai, para o Emirados Árabes, disputar o Mundial contra o Manchester City. Parecia. A festa que o torcedor fez pela permanência na primeira divisão, pela renovação do Ramon Dias, eu digo isso aí numa sequência, e pela chegada do Alexandre Matos. Então, o torcedor do Vasco está tão magoado, tão machucado, tão maltratado, que qualquer coisa vira motivo de festa. E por que eu estou falando isso? Porque aquilo foi uma enganação para a gente. Foi esconder o que na sequência viria. O que viria na sequência? A venda do Marlon Gomes, a venda do Gabriel Peck e a vinda de ninguém. A vinda, eu estou falando de dois jogadores de alto nível, ou pelo menos perspectiva de serem ídolos, serem jogadores da primeira prateleira. E acho que serão. No outro dia até vi o Gabriel Peck fazendo um belo gol aí pelo Los Angeles Galaxy, né? Time que ele joga lá nos Estados Unidos.
E em breve a gente vai ver muito brilho ainda do Marlon Gomes. E aí, cara, a gente está pelo menos aí uns 4 meses, desde quando o Vasco se livrou do rebaixamento até hoje, com expectativas que nunca acontecem, porque a realidade ela é horrível. E aí agora você vem com notícias, né, de que o jogador prefere ir para o time, não vou citar o nome não, porque senão daqui a pouco ele fica chateado comigo. O jogador prefere ir para o time A, B, C ou D e pretere o Vasco. Ou os clubes preferem negociar com outros clubes, ou porque o Vasco demora a responder, foi no caso do Carlinhos, ou porque o Vasco não cobre a proposta de outros clubes que são menores, que têm menos dinheiro, mas pelo menos são mais organizados. Então, cara, o que eu vou dizer? O que eu vou dizer? Eu vou dizer aqui, vou enganar a galera que está aqui comigo, hoje são 1.500 pessoas que estão aqui online, vou enganar as pessoas? Não, galera, ó, fiquem tranquilo, o Vasco está voando, estou acompanhando os treinos, e o Vasco vai chegar entre os primeiros 4 colocados. Fico mal eu por uma ineficiência de uma SAF que enganou o torcedor do Vasco, que disse que nunca mais o Vasco teria um time inferior ao do Flamengo. E isso é a maior mentira que o torcedor do Vasco escutou nos últimos anos. Já foram emitidos 15 mil ingressos para Vasco e Grêmio. O Vasco vinha negociando a contratação do volante Kaique, do Juventude, nas últimas semanas. O atleta é um dos principais nomes do Campeonato Gaúcho de 2024. Foi responsável direto por levar o seu para a final do torneio contra o Grêmio. O nosso site chegou a publicar que o Gigante da Colina chegou a aceitar os números propostos pelo staff do atleta para avançar nas tratativas. As negociações estavam indo bem e as partes combinaram de voltar a se falar depois do Gauchão, tendo em vista que era uma partida de suma importância para a história do Juventude. No entanto, o Vasco não entrou em. Hoje faz uma semana da contusão do Payet. O jogador está fazendo tratamento em 3 períodos por dia. Ele mesmo montou uma grande estrutura na própria casa. A expectativa é que se ele for para o campo na sexta-feira, assim grandes chances dele ser relacionado para o jogo contra o Grêmio, no domingo, às 16 horas, em São Januário. Os médicos do Vasco estão bem surpresos com a resposta positiva do francês na reabilitação. O Vasco espera não perder um dos seus principais jogadores nesta temporada. O lateral esquerdo Lucas Piton recebeu sondagens do futebol europeu, mas a cúpula de futebol promete fazer jogo duro para liberá-lo. Piton é visto como um dos principais ativos do clube. Por isso a diretoria se mexeu rápido e prolongou o vínculo do camisa 6 até o final de 2028. O contrato inicial era até dezembro de 2026. Ele foi o principal destaque do time que chegou na semifinal do Campeonato Carioca. O lateral foi o único jogador do elenco a fazer parte da seleção do torneio, dominada pelo Flamengo. O Vasco foi uma coisa muito boa na minha vida. Agradeço a Deus por tudo na minha vida. Acredito que tenho trabalhado muito para ajudar o Vasco da melhor maneira possível e em todas as questões, celebrou o camisa 6. Além da chegada de um volante e um atacante, com certa urgência, a comissão técnica, liderada por Ramon Dias, pediu para a diretoria evitar negociar atletas da equipe titular nesta temporada. O lateral tem cidadania italiana e já apareceu em uma pré-lista de convocados para defender a seleção da Itália. Clubes do velho continente já demonstraram interesse por ele, mas nenhuma oferta oficial chegou até o momento. O Vasco estreia na Série A do Campeonato Brasileiro no domingo, 14, às 16 horas, de Brasília. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Logo mais eu trago mais vídeos com vocês, com mais notícias do Vasco. Queria te pedir para deixar o like, se inscrever aí, algo mais. E deixe nos comentários aqui a sua opinião sobre o que está acontecendo no Vasco. Até mais, e é isso.